Olá a todos, tudo bem? Como vocês vão? Então, essa aula hoje vai ser sobre as matérias de histograma, Pareto e setores, ok? Bom, como a gente vai aprender a fazer aí esses gráficos? A gente vai precisar de alguns dados, aqui eu coloquei em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo X, não há necessidade de mexer aqui nessa situação, tá? Então vamos começar inicialmente pelo histograma. Peguei dados de peso, fiz a tabela de frequência, como foi feita no vídeo anterior, e eu vou selecionar os dados. Selecionando os dados, eu venho aqui inserir gráfico, nessa parte de gráfico, coluna 2D, tá certo? Por que eu estou fazendo dessa forma? Tem histograma no Excel, alguns Excels mais novos tem, né? Você teria que selecionar os dados originais, mas eles não deixam muito, pelo menos não achei nada, para determinar a quantidade de classes que você queira trabalhar. Aqui você tem uma flexibilidade maior, você pode trabalhar a quantidade de classes certinho, intervalo, né? E de repente mudar alguma coisa mais objetiva. Sendo assim, eu selecionei, tá? Nesse caso aqui eu estou selecionando a partir da tabela dinâmica. Tem vantagem e desvantagem, tá? A desvantagem da selecionar direto da tabela dinâmica perde alguns recursos de gráfico, então tem hora que o ideal é não trabalhar, você poderia simplesmente fazer o Ctrl C sem colar o total geral, Ctrl C, Ctrl V aqui para baixo, e fazer o gráfico a partir dessa tabela. Tá certo? Mas, no nosso caso aqui, a gente está fazendo a partir da tabela dinâmica. Bom, o gráfico então já está pronto? Não. Um histograma, ele tem que estar, não pode ter esses vãos aqui, tá? Ele não pode estar espaçado. Então a gente vai clicar duas vezes em cima de qualquer coluna, mais rapidinho. Observa que todas as colunas estão selecionadas, tá? Se você clicar muitas vezes em cima de uma única coluna, só essa coluna vai ficar selecionada, não vai dar certo. Então é necessário que todas as colunas estejam com esses pontinhos aqui, estejam selecionadas. Depois que você fez isso, aqui do lado direito, ele vai aparecer uma opção onde você vai mexer na largura do espaçamento, coloca 0, certo? Coloquei 0, e aí eu vou clicar aqui em cima, lá, beleza, já juntou, tá? Antes de você tirar, tem aqui um balde de tinta, você vai clicar no balde de tinta, linha sólida, e vamos colocar um preto, tá? Então aqui você pode selecionar o preto, o meu já estava aqui porque já foi feito gráficos antes, mas se não tiver, coloca o pretinho aqui, beleza? Bom, observa aqui. O que aconteceu? O gráfico já ficou legalzinho, ó, já está ficando joinha. Já tem a borda, tudo certinho. Vou tirar o título no meu caso, tá? Não vou querer título. Você pode colocar um título? Pode colocar qualquer título, vai depender do trabalho. O que eu vou mudar aqui é o título dos eixos. Então aqui você tem algumas opções. Ó, título do eixo, você pode selecionar apenas um eixo se quiser. Eu vou colocar nos dois. Você pode colocar título do gráfico, caso quiser voltar, rótulos de dados, caso você queira colocar o valor de cada coluna, tabelinha embaixo, então também uma opção interessante, legenda ou linha de tendência, caso precise, tá certo? Aqui eu só vou estar colocando título nos eixos, certo? Olha lá, beleza. Onde o meu eixo abaixo é o peso, referente ao peso em quilos, certo? E aqui eu vou estar pegando a frequência. Mas já está escrito ali. A tabela dinâmica ele aparece esse frequência e peso aqui embaixo, tá? Mas na hora que a gente vai colar no Word ele vai sumir, ok? Então é como se fosse uma colinha para ver o que é. Ó, vou pegar um Ctrl C aqui. Ctrl C, vou colar no Word, só para vocês verem. Aí, ó, tá certo? Então ele fica dessa forma. Mas está pronto esse gráfico? Ainda não, né? Ainda falta um pouquinho. Espera aí, voltar aqui. Esse eixo Y,
Tá vendo? Ó, coloquei maior frequência, L, passo, máximo. Vamos comentar um pouco sobre isso. Aqui, ó, tem bastante dado, ó, tem muito dado. Então, às vezes, começa a ficar muito poluído. Tem um padrão estatístico que a gente pode estar utilizando, que é o seguinte. A gente vai calcular, colocar aqui a maior frequência. No caso nosso, pela tabela, é 15, certo? Então, vou pôr 15. O L eu vou colocar igual, seria a fórmula que está aqui, ó, 3/4 a quantidade de classes. Então, igual, entre parênteses, 3/4 vezes a quantidade de classes. Quantas classes temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 classes. Vou arredondar isso aqui, tá certo, gente? Não vou... Porque o L, o que é o L? O L é a quantidade de traços que a gente teria aqui, né? A quantidade de dados que seriam mostrados. Então, sendo assim, não existe 3,75 traços. Existe 4 traços. Então, vou arredondar. Arredondamento aqui é normal. Passo. O passo seria igual o maior valor da frequência dividido pela quantidade de passos que você vai dar. Ok? Nesse caso também deu 3,75. Então é o seguinte, redonda também. Vou arredondar para 4. No caso do passo, é interessante arredondar sempre para cima. Gráfico, tabela, mesma coisa. Então, passo, redonda para cima. Tá? Melhor sobrar do que faltar em gráfico. Então a gente vai pegar aqui. Qual que é o máximo valor que a gente vai obter no gráfico? Então, até onde eu vou colocar como máximo? Eu vou colocar igual ao passo vezes o L. Aperta Enter. Beleza? Deu 16. Tá, como que eu arrumo isso agora? Vou pegar qualquer número, qualquer um deles, e vou clicar 2 vezes no número, até aparecer esse quadro do lado. Esse quadro vai aparecer aqui o nosso mínimo, o máximo, o mínimo. Qual que é o mínimo? 0. Ah, mas já estava 0. Por que eu tenho que colocar 0 de novo? Observe que estava automático, ficou no redefinir. Se você não colocar, muitas vezes ele vai pegar esse 0 e ele vai jogar valores negativos. Tá? Então ele vai ficar mudando aqui. Então a gente coloca 0 até para pré-definir isso. Ó, começa do 0. O máximo é 16, eu vou manter o 16. Tá certo? Principal. O principal é o passo. O passo nosso está em 4, então vou andar 4. Certo? A secundária não precisa mexer. Então, aqui já também não vai aparecer a linha secundária, a não ser que você queira. Mas no nosso caso aqui que a gente está fazendo, né, é só isso. Tem outras opções aí, escala logaritmo e assim por diante. Mas para o nosso caso aqui, isso aqui é o suficiente. Tá certo? Então, Ctrl C, Ctrl V lá, só para a gente enxergar como ficou. Olha lá, ficou um gráfico bem interessante, no padrão aí esperado. Algumas revistas pedem que essa cor não possa ser azul, né? A gente pode colocar uma escala de cinza, né? Mudar a cor aqui também e assim por diante. Tá certo? Aqui a gente pode ir mudando 1 a 1. Uma escala de cinza, mudar a cor do preenchimento. Preenchimento sólido, vou mudar a cor aí, ó, para um cinza. Certo? Aí sim, agora sim eu estou no padrão de revista. Tá certo, gente? Vai muito de revista para revista, vai de congresso para congresso, e aí você tem uma certa variação aí em relação às publicações. Bom, beleza? Esse aí está pronto o histograma, certo, gente? Ok? Pode fazer pergunta, não tem problema. É só escrever aí nos comentários aí embaixo. Pareto e setores. Outros dois gráficos também bem interessantes de se usar na estatística é o Pareto e o gráfico de setores. Setores também chamado de gráfico de pizza. O Pareto, como que eu faço isso? É o mesmo trabalho aí do histograma, mas qual que é a diferença dos dois? O histograma, por exemplo, usei em idade. Ó. Você vê que os dados iniciais, eles são quantitativos. Certo, gente? Então, para quantitativo, inclusive eu tenho que ter uma ordem, ó, 47, 57, 57, 67. Eu não posso alternar essa ordem. Agora que eu vi aqui, foi alterado aqui, né, gente? Que tinha que ser 56, né?
Aí depois eu altero isso aí, ó, tá? Mas vamos relevar isso agora. Então, o correto aqui é sempre um antes, né? Beleza. Deixa eu só arrumar aqui. Permitiu. Joinha. Prontinho, tá? Agora tá certo. De 47, 56, 57, 66, 67, 76 e assim por diante. Isso tem que ter uma ordem, então eu não posso mudar a ordem disso, até porque são dados quantitativos, tá? Então isso é um histograma. O Pareto, ele diferentemente, ele trabalha com dados qualitativos. Quando o dado é qualitativo, né, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui um pouco do lado. Eu vou selecionar o número primeiro e vou arrastar até o vôlei, certo? Por que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, em classificar, lá na aba página inicial, do lado direito. E vou classificar do maior para o menor, ele tem que ter uma ordem. Opa, não foi. Maior para o menor. Pronto, agora foi. A dinâmica ele já associa, né? Então ele aceitou aqui fazer do maior para o menor. Já está pronto aqui. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Já tinha selecionado tudo sem querer. Então eu vou pegar aqui ó, os dados que eu preciso. Vou mandar inserir coluna de novo. Tá certo? Vou tirar aqui ó, esse total. Também vou tirar o título. Pronto. Agora estou relacionando o quê? Opa, clica aqui. Título dos eixos. Eu vou selecionar exporte. E nesse aqui eu vou colocar frequência. Frequência. Certo? Esse gráfico, né? Tá quase faltando algumas coisas ainda, né? Como o quê? Selecionar de novo. Tirar o espaçamento novamente. Pronto. Borda. Esquecendo a borda, senão vai ficar esquisito. Preenchimento sólido. Tá? Borda. Linha sólida. Beleza? Muito bem. Certinho. Aí, ó. Tá praticamente prontinho. Falta só mexer no eixo Y. Mesma coisa do outro. Tá certo? Vou pegar o maior da frequência. 29. O L igual 3/4 de 4 agora. Sim, vezes 3. Certo? Já deu redondo, né? Então, vou pegar aqui igual a 29, que é o maior da frequência, dividido, pode selecionar ou pode escrever também, tá? Pode escrever 29 também. Dividido por 3, vou dividir pela classe aqui. Pronto, arredondando, 10. Então, o máximo vai ser igual a 10 vezes 3. Certo, gente? Muito bem. Então, a gente tem 30, eu passo de 10 em 10. Vou clicar aqui ó, duas vezes. O mínimo é 0. Lembrando, novamente, coloca 0 de novo, só para redefinir. O maior agora é 30. E de 10 em 10. Pronto, agora tá certinho. Esse gráfico ele é utilizado para... Vou falar um pouquinho dos gráficos que eu fiz agora. Esse gráfico é utilizado para priorizar, tá? Principalmente para, olha, qual que é o esporte que eu mais gosto, qual que é o esporte que mais aparece aí. Então, o futebol, tá certo? Então, na opinião do brasileiro, o futebol é mais destacado. Então, a gente tem uma quantidade maior, segundo vôlei, natação, basquete. Lembrando que são dados não verídicos, ok? Eu criei esses dados, certo? Eu tenho que fazer pesquisa para ver se isso é verdade. Em relação à distribuição do histograma, ele verifica a distribuição dos dados. Então, não é para verificar prioridade. Por isso que ele tem que seguir a ordem do que está. Sendo assim, por exemplo, nesse caso, aparentemente ele tem uma distribuição normal, né? A distribuição normal ela sobe e desce, ela está em formato de sino, ok?
Então, se eu pegar as cidades anteriores, você vê essa distribuição correndo certinho. Distribuição normal, lembrando que aonde é aproximadamente a média daquela amostra, aproximadamente ela tem maior frequência. À medida que você afasta da média, você tem uma frequência menor. Tá? Então, do público que você esteja mexendo. Tudo bem, gente? Beleza? Certinho? Aqui é a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V para o Word, ele vai sumir essa frequência, esse export. E o último gráfico, gráfico de pizza, é bem simples de fazer. Eu vou pegar selecionar aqui sem o total geral, tá certo, gente? Porque eu preciso de mais recursos. E vou colar aqui embaixo, ó. Pronto, aí ele sai da tabela de frequência, da tabela dinâmica. Ele me dá mais liberdade de mexer. Olha que interessante. A tabela já para os setores, né, que é o gráfico de pizza, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar agora diferente. Ó, vou pegar o 29, vou selecionar até o basquete, classificar do menor para o maior. Pronto. Já vou mostrar o porquê que isso acontece. Vou selecionar todo mundo, inserir o gráfico, né? Então, o gráfico, eu gosto do 2D, porque ele não engana a gente, né? Isso aqui, quando a gente põe no 3D, apesar de ser ele mais bonitinho, né? Você vê que o vôlei, só pra gente ver aqui, ó, o vôlei, ele aparentemente, ele tem, às vezes, uma área até maior, né, que o primeiro, que é, nesse caso, futebol. Certo? Então, ele engana bastante isso. Então, tomar um pouco de cuidado no gráfico 3D, principalmente em questão de apresentações. Então, o 2D ele é mais sincero. Apesar de ser mais simples, é mais sincero. Certo? É o que é aí. É o que está vendo. Então, a gente percebe ele ser maior aqui. Ah, mas esse gráfico está pronto? Não. Vamos lá. Aqui em cima, no layout rápido, a gente tem porcentagem e o escrito. Coloca isso aí, ó. Vai ficar bem melhor o gráfico. No título, agora eu vou colocar Export. Joia. Então ele está me dando nome, percentual de cada setor, tá? E esse comparativo. Ah, eu quero alterar cor. Beleza. Alterar cor, efeito monocromático aqui embaixo, ó. Pronto. Já estamos também aí na escala cinza, caso você precise. Certo, gente? Os três gráficos que eu queria mostrar, os três gráficos aí principais que a gente trabalha, são esses. Eu vou, em outro vídeo, estar postando outros tipos de gráficos também, mas eu queria dar destaque a esses três tipos aqui. Certo, gente? Obrigado. Gostou? Curte, tá? Dá um joinha e inscreve aí no canal para receber as novidades. Obrigado. Até mais.